O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Helena e Raquel. Elas não se conhecem, mas possuem um ponto em comum: a dúvida que tiveram na hora de escolher o curso para o vestibular. E essa incerteza é comum em milhares de estudantes. Basta ir a um cursinho para ver muitas pessoas passando por isso. Foi difícil no começo, porque eu fiquei muito em dúvida, será que é isso mesmo que eu quero fazer? O resto da minha vida, assim, é difícil. Foi bem complicado por causa da pressão dos pais e tal. Aí eu fiquei em dúvida entre direito e administração, mas eu escolhi direito. Eu já pensei em muitas coisas, em algumas engenharias também, alguns cursos assim mais concorridos, mas eu ainda não tenho certeza de nada ainda. Escolher que curso seguir e como se preparar para o vestibular não deve ser um problema. O Vocação de hoje conversa com quem já passou por isso e com uma orientadora vocacional para te ajudar a escolher o melhor curso para você no vestibular. A decisão sobre o que fazer no vestibular é uma das mais difíceis para muita gente. Escolher de uma vez o que se quer fazer a vida inteira. Mas não é motivo para pânico. Veja o caso da Raquel, que mesmo depois de vacilar muito, finalmente se encontrou na publicidade e propaganda e no jornalismo através da edição de vídeo. Nós temos diversos gostos diferentes, então na hora de escolher que profissão seguir, é normal ter dúvida entre diversos cursos. A Raquel foi uma dessas pessoas, né, Raquel? Como que foi a sua história? Então, na época que eu fui prestar vestibular, eu estava muito em dúvida, porque assim, gostava dos animais, gostava muito de comunicação em geral, de ler, de conversar, e aí surgiu a dúvida. Mas tanto que eu acabei fazendo vestibular para odonto, para psicologia, para publicidade e para medicina veterinária. Já a Helena ficou dividida entre letras e medicina. Ela garante que não foi fácil mudar de escolha, mas que está bem feliz agora. Eu sou estudante de letras aqui da Federal, meu segundo ano já como estudante de letras. E na verdade, para chegar até aqui foi uma luta. A princípio eu queria fazer medicina, desde o meu segundo ano do ensino médio eu comecei a tomar essa decisão. E aí a primeira vez que eu tentei vestibular, que foi em 2010, eu optei por medicina. Fiz mais um ano de cursinho e aí quando abriu as inscrições para fazer o vestibular aqui da Federal, no dia que eu fui fazer a inscrição eu mudei de ideia e decidi fazer letras novamente e aí eu descobri que era realmente o que eu queria, assim. E para quem não tem ideia do que fazer no vestibular ou quer se assegurar que está tomando a decisão certa, existem hoje profissionais especialistas para auxiliar nessa questão. Rafaela de Faria, psicóloga, realiza esse trabalho através de muita conversa com a pessoa. Estamos aqui no consultório da doutora Rafaela, onde ela recebe as pessoas que têm dúvida na hora de escolher que profissão seguir no vestibular. Rafaela, quais são as principais dúvidas das pessoas que vêm aqui? Geralmente, as maiores preocupações são em relação a que caminho seguir, né? Então, as pessoas que procuram esse tipo de serviço, geralmente estão com foco e preocupações e certezas em relação ao futuro profissional. Seja ele para ingresso no ensino superior, seja para começar um curso técnico ou mudar de área, já tem uma carreira com uma formação, né, de uma graduação específica e tem algumas dúvidas e incertezas em relação ao futuro profissional. Existe uma grande preocupação que é: será que eu sigo aquilo que eu gosto, que me dá mais prazer, satisfação ou que traz um retorno financeiro maior? Então essa é uma grande preocupação que geralmente faz parte aí da vida das pessoas. Para a psicóloga, 3 aspectos são fundamentais para realizar a escolha com segurança: o autoconhecimento, a busca de informações sobre o curso e o mercado de trabalho, além do processo de orientação vocacional. O outro aspecto é a busca de informação. Não adianta ela se conhecer, mas não conhecer a realidade, né? Porque todo mundo tem estereótipos. Nós criamos aí algumas expectativas em relação às diversas carreiras e que muitas vezes não é tão compatível e está distante daquilo que é a realidade, né? Então, a busca da informação
em relação ao curso, em relação ao mercado de trabalho, as atividades que o profissional desempenha no dia a dia, também é fundamental. Então, soma o autoconhecimento com essa busca da informação, porque tendo também só a informação da realidade ocupacional e não se conhecendo, vai ficar difícil também dessa pessoa realizar uma escolha com mais consciência e segurança. Você já deve ter ouvido falar dos famosos testes vocacionais. Segundo Rafaela, eles podem ajudar, mas não devem ser feitos sozinhos. Que hoje as pessoas conhecem por testes vocacionais, mas hoje em dia a gente tem chamado de um processo de orientação profissional que inclui os testes vocacionais, quando necessário, mas não é só isso, é um acompanhamento que favorece o autoconhecimento, a busca de informação, para que a pessoa consiga realizar essa escolha. Muitos fatores influenciam a escolha. Um dos mais fortes vem da própria família. O apoio ou não dos pais acaba determinando a escolha do filho. Existem diferentes formas dos pais influenciarem, impactarem nessa decisão. Uns deixam que os filhos escolham com mais autonomia, ou a gente percebe também que as mães acabam dando um apoio maior nessa fase, os pais vão mais para o lado do aspecto financeiro, das regras, dos limites, as mães acabam dando um pouco mais de liberdade para fazer aquilo que gosta, pensar um pouco com mais cuidado, então eles influenciam de diferentes maneiras. Mas foi uma dúvida muito grande, assim, foi bem difícil. Até quando eu comecei a optar, assim, será que é letra, será que é medicina, assim, foi bem difícil. Eu tive que fazer uma lista comparando prós e contras, assim, mas foi uma decisão que foi bem difícil para mim ter tomado, assim, não foi uma decisão simples. E como que foi o apoio da sua família na decisão de mudar de curso? No começo, principalmente minha mãe ficou bem espantada, assim, por eu ter desistido já de ter tentado fazer em outro lugar e ter começado a fazer cursinho novamente. Ela ficou bem desanimada, assim, mas depois que ela viu que era realmente o que eu queria, até depois quando saiu já o resultado da primeira fase que eu tinha passado, aí ela já mudou totalmente de opinião, ficou bem feliz, assim, e o resto da minha família, minha irmã, meu padrasto, meu pai me apoiaram bastante nisso, assim. Foi mais minha mãe que no começo ficou bem espantada com a decisão. E, assim, eles influenciaram em algum tipo para você escolher medicina ou letras? Não muito. Medicina, assim, um pouco foi, assim, pela questão de querer provar um pouco, assim, que não, eu consigo, eu sou capaz de passar, assim. Foi mais por essa decisão, mas, assim, não teve uma influência muito grande deles, não, assim. Foi algo que eu acabei descobrindo sozinha mesmo. A indecisão é normal, até mesmo as pessoas que parecem mais decididas passam por algum momento de dúvida. É o caso da Isabela. Ela sempre quis fazer medicina e hoje já está no curso, mas também teve dúvida na época do vestibular. Como foi, Isa? Bom, eu sempre quis fazer medicina, meus pais são médicos, mas no vestibular, eventualmente, a gente acaba pensando, será que mesmo isso pra mim? Se todo esse sacrifício vale a pena? Se vai ser mesmo o que eu quero? Mas eu acho que eu fiz a decisão certa, né? E como que foi o apoio da sua família na hora de decisão? A minha mãe sempre disse que ia ser um sacrifício grande, que é difícil mesmo, que apesar de estudar, às vezes não passa mesmo, mas eles sempre disseram que ia acabar tudo dando certo. E assim, como que foi o método de estudo? Você teve algum cronograma que você estabeleceu? Bom, eu ia para as aulas, prestava bastante atenção e sempre fazia as anotações, tudo que eu achava que ia ser importante. E quando eu chegava em casa, eu fazia os exercícios que foram propostos na aula, estudava também por conta própria e todas as dúvidas que eu tinha, eu escrevia para tirar as dúvidas na aula no dia seguinte. No ano do vestibular, o conteúdo é extenso, diversas matérias, português, história, geografia. Isso faz com que o aluno precise se organizar, manter um cronograma de estudo. E é importante lembrar que na faculdade o ritmo continua e o planejamento é fundamental para obter bons resultados. Primeira coisa, elaborar um plano de estudo. Incluir as matérias que teve naquele dia, se possível, fazer aqueles exercícios indicados, que geralmente cada instituição de ensino tem uma forma de orientar. E é importante também incluir
a atividade física nesse período, porque às vezes as pessoas enxergam isso como tá perdendo tempo, deixando de estudar, mas a atividade física vai contribuir para os melhores resultados, tanto em relação à concentração, à disciplina, ao foco, aliviar esse estresse, a ansiedade que faz parte desse processo. Então é fundamental elaborar esse plano de estudos, incluindo as matérias e os exercícios que foram indicados em cada instituição de ensino. Vale lembrar que, mesmo importante, a escolha no vestibular não precisa ser definitiva. Os gostos se alteram, a visão de mundo também. Lembra da Raquel? Antes de se decidir pela publicidade, ela cursou 1 ano e meio da Faculdade de Medicina Veterinária e teve a força de vontade para mudar e seguir o que ela realmente queria. E assim, hoje, sei lá, tô bem realizada com o que eu faço, gosto, acho que fiz a escolha certa. Justamente porque as pessoas ou têm vários interesses ou às vezes nenhum deles acha que tem a ver ou que vai ser o que ela deseja seguir aí nesse futuro. Então, olhar para si e olhar para quem ela pretende ser, né? Parar e avaliar quais são as expectativas dela em relação ao futuro e principalmente projeto de vida. Porque escolher uma profissão é escolher um estilo de vida, escolher quem ela quer ser. Algumas universidades possibilitam a mudança de curso após o vestibular. Na UFPR existe o PROVAR, Processo de Ocupação de Vagas Remanescentes. Ele permite que o aluno mude de curso se houver vagas disponíveis e se 20% da carga horária do curso anterior já tenha sido completada. O Vocação fica por aqui. Espero que as dicas de hoje te ajudem a escolher o curso ideal para você. E se não for o curso dos seus sonhos, se lembre que vestibular tem todo ano. Boa sorte!